Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês podem se assentar. Essa é uma noite especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa mentoria de oração, mas não no contexto da parte da escola ou do curso e da mentoria, mas sim daquilo que o Senhor tem feito na nossa mentoria, através de nós, naquele lugar. Queridos, se você ainda não teve a oportunidade de ver as fotos, ver os stories, então assim, fica ligado. O Senhor tem feito cada coisa poderosa naquele... Que é isso, gente? 36 minutos? Já se passaram 15? Não é possível. Ali embaixo não passa desse jeito. Então deixa eu até mudar aqui o trem. Ô Pai. Amém. Então tá bom, vamos lá. Oi? 40 e 10? Então tá bom. Então Deus é bom na minha vida. Então deixa aqui e a gente vai. E eu quero compartilhar com vocês do que o Senhor colocou no meu coração, de uma das orações que a gente ensina na mentoria, né? A oração de intercessão. Essa oração é algo que o Senhor tem trabalhado em nós, o Senhor tem expectativa em nós por um tempo de interceder mesmo por aquilo que tem, né? Para esse novo tempo que tem à frente. E é interessante que quando nós estávamos desenhando a mentoria de oração, né, quando ela estava nascendo, o Senhor foi colocando no meu coração e no coração da nossa liderança a forma que as matérias iam sendo desenhadas, iam sendo desenvolvidas. E aí era legal que assim, ele ia me dando os nomes das matérias, né? Não o nome da oração em si, mas os nomes da matéria. A primeira vai ser a oração no nome de Jesus, a segunda a oração da fé, a terceira a oração em línguas. Ele foi nos ensinando qual seria a ordem das matérias que iam ser ensinadas. E aí, o que era muito interessante também é que depois que as matérias foram formadas e a apostila foi montada, nós sentamos com a nossa liderança para falar quem seriam os professores, né, que dariam essas aulas da mentoria. E aí o que foi visto na primeira aula, na primeira turma e na segunda, é que os professores eles foram encaixados como uma luva perfeita, né? Quando vocês olham por acaso para Débora e vocês não imaginam, ela não seria a professora de oração de intercessão? Simone Labareda não seria a professora de oração em línguas? Não seria Bruno, através da oração da fé, a oração no nome de Jesus, Marcela trazendo a oração unânime, Juliane e Areta, a oração de louvor, né? A gente não vê isso, e é interessante que cada pessoa foi se encaixando. E queridos, eu quero passar uma primeira imagem aqui. Bota para mim o gráfico do Excel. Sou conforme, gente, tá? Quando eu falo da mentoria e a gente vai passando pelo primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, a gente vai vendo exatamente esse crescimento. Isso aqui chama-se linha de tendência dentro de um gráfico. Não esse sobe e desce aqui não, mas essa linha, essa seta aqui de tendência. Ela vai mostrando um crescimento. E esse crescimento é de quê? É o crescimento do conhecimento, crescimento da unção, crescimento do poder, crescimento do relacionamento. A gente vai aprendendo na mentoria como lidar com a unção. Nós temos lá 3 aulas teóricas e uma aula prática. E aí é interessante que toda vez que a gente vai falando, né, a gente vai aprendendo sobre o nome de Jesus, a gente vai aprendendo, mas quando a gente chega na oração em línguas, qual é a instrução? Como vai ser a oração? Vamos orar por que conteúdo? Qual vai ser o assunto? E aí quando eu estava preparando os 10 tópicos da nossa oração, o Senhor vira para mim na primeira aula e fala assim: você não está ensinando a orar em línguas? E você não recebe quando você ora em línguas? Então, vá lá, receba. E aí, a primeira experiência que eu tive naquele momento, eu falei assim: Senhor, como é que é chegar diante dos alunos? Eu falei assim: gente, a gente vai esperar do Senhor os tópicos da oração em línguas. E queridos, o que foram as nossas orações em línguas nas 2 turmas de quarta-feira? Quando a gente vai crescendo e avançando, a gente vai entendendo um pouco mais o que seria a oração de intercessão.
rapaz, é difícil de levantar, é difícil de ficar de pé. De fato, existe uma glória naquele lugar. E aí, o que eu gosto de pensar, quando o Senhor trouxe para mim o desejo, né? Eu não tinha a expectativa, confesso a vocês, da mentoria ter virado o que virou. Eu conversava com o pastor, falei assim, pastor, eu só quero ensinar o povo a orar. Meu desejo é, Tiago, o que você espera da mentoria? Eu falei, não sei, que eles aprendam a orar, que eles entendam o poder da oração, que eles entendam o poder da intercessão, quem são em Deus através da oração, aquilo que Deus trouxe de relacionamento através desse Pai Nosso que estás no céu. Era o que eu desejava fazer. E aí, conforme o Senhor foi me mostrando e as coisas foram tomando corpo, eu fui vendo a importância do preceito sobre preceito, da doutrina baseada na palavra, a base do ensinamento, aquilo que nos trouxe até aqui. E aí era muito interessante que muitas das vezes nós, como verbianos, somos chatos, né? Lá em casa a Adriana fala, tu não bota uma vírgula onde não pode botar. Não troca o contexto da palavra não, porque palavra não se negocia. E de fato, o verbiano é isso. Mas muitas das vezes o tanto que a gente é exposto é rema, é escola de ministro, escola de missões, é curso disso, curso daquilo. A gente vai conhecendo mais, vai pegando livros mais robustos, vai indo para ministros mais profundos. Não é assim que acontece? Mas a gente volta para a base. E aí quando a gente olha lá a oração de concordância, quem é casado aqui levanta a mão. Amém. A palavra fala que se dois concordardes sobre qualquer coisa, vai acontecer. E aí eu sou casado com a Adriana, nós estamos em Cristo, a palavra de Cristo está em nós. Se eu orar com ela, concordando sobre o que está sendo dito, não é para acontecer? Não é o que a palavra nos garante? E por que não acontece às vezes? Será que nós estamos com esse entendimento do poder que nós temos na oração? Eu lembro da Cíntia, quando ela veio contar a sua primeira experiência na oração de intercessão, que ela recebeu ali uma nota do Senhor para estar intercedendo por uma pessoa, e essa pessoa mais à frente ligou para ela falando que foi liberta de um possível acidente, de um possível assalto. Ela foi colocada na brecha para que aquela pessoa fosse liberta de um possível problema. A oração de intercessão. Temos tantos outros testemunhos, gente. A autoridade que nós recebemos ao conhecer quem nós somos em Jesus, o poder que o nome de Jesus tem. Eu cito na aula da mentoria falando o seguinte, que duas crianças estavam brincando certa vez no banheiro, e eles apertavam a nossa torneira lá, que é automática, e ficava, em nome de Jesus, para. E a torneira parava de vazar. Aí o abençoado apertava de novo, em nome de Jesus, para. E aí entra o ministro que ia ministrar, eu não me recordo quem era essa pessoa. E aí ela virou e falou assim, rapazes, se vocês tivessem noção do que acontece no reino do Espírito, quando vocês falam em nome de Jesus, eu acho que vocês não brincariam dessa forma. A gente vê na passagem do endemoniado de Gadareno que Jesus chega, ele fala assim, ei, o que tu está fazendo aqui? Ainda não é o teu tempo. Olha só, ele chegou, ele não falou nada. Ele não foi dar comando nenhum, ele só chegou. Quando a gente fala em nome de Jesus, o inferno para. Para quê? Para que aquilo que tu declarar alinhado à palavra aconteça. A mentoria tem nos ensinado essas coisas. A mentoria tem nos ensinado a andar na unção, a se mover na unção, a entender como é que o Espírito se move. Isso a mentoria tem nos ensinado. E aí você vai me dizer assim, Tiago, aonde você quer chegar com isso? Não sei, vamos junto. Abrem comigo em Êxodo 25. Oi? Calma, irmã, calma. Vamos lá, estamos juntos. Êxodo capítulo 25. Eu meditei bastante nesse texto. É um texto muito conhecido dentre nós. É quando Moisés recebe a instrução do Senhor para fazer o tabernáculo. Êxodo 25, capítulo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, e prata e bronze, e aqui ele vai discorrendo. Lá no 8, ele fala: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os teus móveis, assim mesmo fareis.
Aqui nós vemos Deus conversando com Moisés, ele trazendo as instruções do tabernáculo aqui. A gente vê essa passagem também chegando lá em Êxodo 24, que Deus chama Moisés ao Monte Sinai, né? Moisés, ele vai ao Monte Sinai e ali ele recebe as instruções. Eu acho legal porque Deus, ele faz o seguinte: Moisés, olha aqui, eu vou te entregar um memorial descritivo dessa obra, né? Ele pega lá e detalha ricamente tudo aquilo que ia ser necessário para a construção do tabernáculo, né? É uma riqueza de detalhes. Ele fala sobre os sacerdotes. Ele fala: Arão e seus filhos serão os sacerdotes para esse templo. Ele vai detalhando as vestes dos sacerdotes, como é que ia funcionar cada detalhe da veste do sacerdote. Ele convoca ali até o engenheiro da obra. Tiago, quem era o engenheiro do tabernáculo? Bezalel. E ainda tem a equipe dele, né, os empreiteiros, né, que vem a turma toda de Bezalel junto ali para fazer com que a construção fosse feita, né? E aí, quando eu estava lendo, o Senhor foi me trazendo algumas coisas bem legais. Ele faz a liturgia do evento. Olha Deus fazendo a liturgia. Ele fala o seguinte: vai acontecer assim na cerimônia, assim que vai acontecer, dessa forma, vai ser assim o holocausto. Deus era litúrgico também, gente. Que coisa, né? Olha só. E para melhorar a situação, a gente vê manual de instruções, né? As tábuas do testemunho. Deus entrega tudo pronto para Moisés. Esse relacionamento de Deus com Moisés era tremendo. Moisés passou 40 dias e 40 noites diretamente com ele, recebendo as instruções todas. Eu vou pular a parte do bezerro de ouro por enquanto, e a gente vai voltar lá. E vamos lá no versículo 40 de Êxodo, capítulo 40 de Êxodo. Capítulo 40, versículo 1. Hoje a gente vai interceder, querido, nesse lugar, amém? Vai ter intercessão na casa hoje. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. No 16: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Lá no 33: assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui nós vemos os princípios estabelecidos por Deus sendo cumpridos por Moisés e o seu povo, né? Quando a gente olha Bezalel fazendo, Bezalel não construiu o tabernáculo sozinho. Bezalel chamou o povo, existiam lá pessoas. A gente vai ver quando a gente fala muito sobre a oferta alçada aqui, as pessoas, né, o Senhor trazendo assim: manda que traga oferta, mas também que traga homens e pessoas que saibam trabalhar e servir nesse templo. Então a gente vê essa construção toda acontecendo aqui. E quando a gente vai lá para o capítulo 32, onde é a passagem do bezerro de ouro, a gente pode pensar da seguinte forma: por que o povo fez isso? Por que o povo não teve a paciência para entender os processos necessários até a construção do tabernáculo, até Moisés descer na realidade do monte, né? Porque na realidade, quando a gente vai lá em Êxodo 24, abre comigo em Êxodo 24, volta algumas páginas aí. No capítulo 24, eu acho interessante o que está escrito aqui. Êxodo capítulo 24, versículo 3. Diz o seguinte: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Está escrito na tua Bíblia isso? Então, ou seja, o 24 vem antes do 25, não é assim? Então o povo, ele recebeu algumas instruções de Moisés. Aqui Moisés ainda não tinha subido ao monte. Moisés sobe ao monte no 25. E aí ele faz o seguinte: olha, vou subir, vai acontecer um monte de coisa, porque ele já tinha recebido algumas instruções. E ele dá os comandos ao povo. E o povo: tudo que Deus disser através de você, nós vamos fazer. Mas o povo não teve a paciência para esperar Moisés descer. E aí quando Moisés desce, é óbvio que diante daquela circunstância, quebra de princípios, quebra dos mandamentos, ele quebra a tábua dos mandamentos, ele quebra o bezerro de ouro, ele chama Arão e dá um ajuste no homem. Não sei por que Arão tem esse negócio, não sei por que. Tá lá, o homem está aqui. Olha que é mais legal.
No capítulo 13 de 24, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Bota aquela outra imagem, a imagem da glória do monte. Esse aqui, não sei se dá para vocês entenderem, mas esse aqui é o monte Sinai. A gente vê a nuvem cobrindo o monte Sinai, aqui é a glória, aqui você está vendo, né, Moisés no caso aqui, o povo já olhando lá para cima para o que estava acontecendo. Moisés já está lá em cima, é essa figura que está aqui. Essa glória, ela estava já no monte Sinai. Então, o poder dessa glória, ela era muito importante para esse processo, porque o povo, eles entendiam os sinais. Era importante para eles saberem o que estava acontecendo. Existia aqui uma glória maior sendo exposta. Queridos, o que nós temos vivido nesse tempo? O que nós temos experimentado nesses dias nessa igreja? Os profetas que têm passado aqui, o que eles têm percebido e visto? Existe uma nuvem de glória sobre nós. Esses dias eu conversando com a nossa profeta, e ela também trouxe essa percepção no espírito, dessa nuvem de glória para cá, né? E aí você fala assim: Tiago, a gente está vendo uma nuvem, algo... Queridos, o espiritual a gente discerne pelo espírito. Não é assim que funciona? E olha que é interessante, que eu estava percebendo algumas ministrações recentes, participando da montagem do nosso culto da visão, e eu estava vendo a ousadia de cada ministro nosso da igreja que tem ministrado nesse lugar. A chave virou. O que é Rodrigo ministrando hoje para vocês, para nós? Né? O ministro, profeta, mestre, a gente não sabe mais quem. Pastor Josias, Marcela, Pastor Cláudio, Bruno, Pastor Alex. Ou seja, as ministrações subiram de nível, não é assim? O que foi a ministração do Zé Carlos nesse lugar, gente? Pelo amor de Deus, nunca entendi tão bem a logo do Verbo da Vida. Ou seja, existe uma nuvem de glória, e ela se manifesta como? Da forma espiritual. E aí a gente começa a ver a diferença. Os profetas têm passado para cá e têm dito o quê? Haverá um novo templo. O templo vai ser maior. Não é isso que a gente tem ouvido nesse lugar? Vocês estão participando disso ou só a gente aqui? O templo vai ser maior. Certo ministro disse assim: a gente vai ser uma referência em Campo Grande. Não é isso que a gente tem ouvido? Um grande farol em Campo Grande? A glória está aqui, queridos. A glória se faz presente. E eu analisando ainda os contextos, conversando com a Sônia, o pastor Alex, os sinais estão acontecendo, querido. Sinais, prodígios e maravilhas. As pessoas estão sendo curadas de forma instantânea no centro de cura, né? Essa edição foram 12, né, pastor Alex? Que não precisou nem da progressiva, foi instantâneo. Queridos, para comigo aqui, vamos lá. O que o povo fazia atrás de Jesus? Existiam alguns povos que iam atrás, alguns tipos de povos que iam atrás de Jesus. Os apóstolos estavam lá com Jesus, os discípulos que estavam com Jesus, né? Que não eram os apóstolos, eram os discípulos, aqui já estava sendo multiplicador da visão. E existia um povo. O povo ia por causa da comida e ia por causa dos sinais. E tudo bem, é isso mesmo que acontece. Haverão pessoas que vão estar aqui como apóstolos, como discípulos e como povo. Acontece. Só que se a gente está aqui numa quinta-feira, será que tipo de pessoas somos nós? Os apóstolos estão aqui. Os discípulos somos nós. E é tempo da gente fazer o que agora? É começar a multiplicar isso. É começar a gerar expectativa, como o pastor Alex falou aqui na questão do ofertório, para o novo tempo que está. Porque quando a gente vê o povo de Israel aqui, lá esperando Moisés descer, para receber as instruções que ele já tinha dito: vou descer, vou estar com vocês. Qualquer coisa, fale com Arão e Hur, e além disso, eu vou deixar os anciões aí para vocês. Eles não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos. Existia uma equipe montada quando Moisés estava no monte recebendo a instrução. E essa equipe era capacitada. Só que é interessante, quando a gente desobedece, a palavra não é essa, mas quando a gente desatenta aos comandos, a gente faz bezerro de ouro. Não é só mudar o Deus da igreja.
Entende? É você desatentar aos processos, é você desatentar aos princípios, é você desatentar aos comandos que recebeu. Para quê? Para que a gente não perca tempo, porque não é tempo de perder mais, é tempo da gente correr com velocidade. Amém? Por quê? Porque uma nuvem de glória se faz presente nesse lugar. Entendeu? Lá no DI, tia Lia não está aí não, a pastora Delvia está aqui. No DI, as crianças são batizadas no Espírito Santo. As crianças oram para que seja curada as pessoas. Não é isso, pastora Delvis? Os pais estão recebendo oração em casa, queridos. Um pai chega em casa e fala assim, estou com uma dor de cabeça. A criança vai e taca-lhe a mão em cima. Espírito sai fora no nome de Jesus. As nossas crianças. Os sinais, as maravilhas estão acontecendo. A gente não pode achar comum as coisas que estão acontecendo em nosso meio. Amém? Aleluia. A imagem, bota de novo a imagem para mim aí. Essa imagem, ela me faz pensar em alguns pontos interessantes. Primeiro, o relacionamento e a sintonia de Deus e Moisés. Existia um relacionamento com ele. A palavra fala que Deus, ele falava face a face com Moisés. Não é assim? Moisés, ele era instruído por Deus e recebia essas instruções para passar para o povo. Não era para ficar para ele, era para passar para o povo. O comportamento do povo aos comandos de Moisés era muito importante atentar. Porque Moisés, ele vinha com a instrução durante todo o momento que ele estava andando com o povo no deserto. Moisés dava a instrução e o povo fazia o quê? Começava fazendo, depois desviava para outro lugar. O comportamento da liderança de Moisés. Eu fico pensando, Arão e Hur estavam lá, Moisés deixou as instruções todas, os anciões estavam lá junto com Moisés antes dele subir. Mas quando o povo começa a pressionar Arão, e aí é óbvio, né, a gente brinca aqui da questão de Arão, mas quando o povo começa a pressionar Arão, cadê o restante para falar, ei, não vamos fazer não? Porque Moisés falou que a gente vai esperar, ele vai trazer a instrução, ele está lá com Deus. Não era assim? Por que aquela liderança não estava atenta? A instrução foi só para Arão e Hur? Ou a instrução foi só para o povo ou foi para todo mundo que estava envolvido? A instrução foi para todo mundo. Então, se a gente está desatento, de repente, num momento de pressão, a gente pode descambrar para o outro lado. E aí, alguns bezerros podem ser estabelecidos. Querido, não era desejo de Arão, com certeza. Mas a pressão, e é como a gente sempre escuta aqui na igreja, é que no momento de pressão a gente não toma decisão. Não é assim que a gente aprende? Querido, não toma não, sai do cenário. Sai do momento. No momento assim, o que é Festa das Nações? Não é isso? Quer pressão melhor nessa igreja? Festa das Nações é pressão de tudo quanto é lado, querido. Eu me sinto uma esponja. E daquelas compridas que a gente faz, né? Como é que é? Que é tipo um sabugo, né? É assim que eu me sinto nesse negócio. É pelo biotipo lindo aqui. Entendeu? Então, se eu estiver ali naquela situação e permitir com que a pressão da circunstância me aperte, pode ser que eu faça alguma coisa desalinhada à visão estabelecida. E aí o que a gente tem que fazer? Eu tenho que atentar, através da intercessão, qual foi o comando que eu recebi. Mas Tiago, eu não lembro, querido, vai para oração em línguas. Ah, mas eu não lembro, então vamos chamar 2 ou 3, Arão, Hur, ancião, me lembra aí, vamos lá, em concordância, vamos orar juntos? Isso não é um papel somente da liderança. Sabe por quê? Porque a gente vai ver no decorrer da Bíblia muitas pessoas intercedendo pelo povo. E nem todos eram líderes. Não é isso? Quem era Neemias, gente? Quem lembra? Neemias era um copeiro do rei. Apenas um copeiro, o cara que servia ao rei. E aí era interessante quando ele recebe a notícia que o povo dele estava padecendo porque a muralha tinha sido derrubada. Rapaz, ele passa 4 meses orando, intercedendo para saber o que fazer. E aí assim, era tanto fervor e tanto amor por aquilo que o rei percebe. Diferente de mim, que chego aqui com uma cara, 11 horas a cara melhora e assim vai. Não, ele era constante, estava sempre alegre, não é assim? Quem me conhece sabe, gente, 9 da manhã não espera sorriso não, né? Faz parte. Agora assim, 1 hora da manhã, vamos brincar, gente? Ninguém quer, né? Ó, o povo corre. Então, ou seja, ele era constante. Quando o semblante de Neemias caiu, o rei perguntou, o que aconteceu? Por que tu tá triste? Ah, o meu povo. Neemias era apenas mais um, mas ele estava intercedendo pelo todo.
Estamos intercedendo pelo todo. Outra pessoa que não era de uma liderança, Esther. Esther, ela era uma órfã judia, onde seu primo Mardoqueu foi que trouxe ela ali para o cenário, até que ela consegue casar com o rei, aquele processo todo. E quando ela, como rainha, ela sabia que ela não poderia acessar ao rei naquele momento. Mas o que ela faz? Ela começa a interceder, a ponto de virar o seguinte: Mardoqueu, eu vou lá falar com o rei. Se der ruim, só me enterra. Né? Nova tradução da linguagem do Tiago. Porque ela fala assim, ó, eu vou lá, se eu perecer, pereci. Não é o que está na Bíblia? Então, ou seja, olha a noção de todo que ela estava tendo ali. Para um novo tempo, uma nova estação, somos nós que vamos fazer acontecer. A gente pode esperar sim que Deus fale com a nossa liderança. E vai falar, queridos. Deus tem formado no coração do nosso pastor e de Marcela a visão para 2025. Mas, querido, é papel meu e seu guardar a visão. Haverão situações que vão mandar descer a gente, fazer assim: Tiago, desce do muro, porque eu tenho que falar com você. Você vai falar: eu tenho uma obra para cumprir. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu não vou descer, eu vou guardar a visão. Eu vou guardar a unção. Eu vou guardar aquilo que Deus tem trazido para a nossa liderança. Por quê? Porque eu vou ser um beneficiário daquilo. Mais pessoas eu vou ser beneficiado com aquilo. Mais pessoas vão ser também. Por quê? Porque quando o muro está construído de novo, a gente vai ver lá no final, falando que o povo faz uma festa. Porque eles estavam comemorando as vitórias que Deus deu. Não é isso? Vamos para Abraão. Aí o Abraão, pai da fé, né? Aquilo que tem nos ensinado sobre fé. Abraão, ele faz o quê? Quando Deus fala para ele: eu vou destruir Sodoma. Ele fez assim: Deus, calma aí, rapidinho. Se tiver 50 justos lá, o Senhor mantém a cidade bem? Aí ele fala: sim, mantenho. Se tiver 40, se tiver 30, Deus tem uma paciência, a gente na terceira vez que ele está fazendo: meu irmão, fala o que tu quer, pelo amor de Deus. Seja aí, vem comigo, vem. Não, ele fica e fala assim: e se tiver 10? Ele fala assim: tá bom, eu vou manter a cidade por causa dos 10 justos. Ele não destrói a cidade pela intercessão de Abraão. Nós estamos intercedendo nesse lugar para que a visão que está sendo desenhada no coração da nossa liderança se estabeleça para esse novo tempo. A glória, sumiu daqui de novo, a glória está disponível, queridos. Eu quero pedir a terceira imagem. Essa parte aqui eu já usei certamente para vocês, que é o tabernáculo e o processo todo. A gente vê aqui o tabernáculo funcionando, né? Aqui é o expediente funcional do tabernáculo. A gente tem tudo acontecendo aqui. O povo vem, entrega aqui a sua oferta, e cada sacerdote aqui tem uma missão para cumprir, né? É a nossa liturgia que o pastor Jesus bota lá nos nossos grupos. Então, quem é o líder da oração de abertura? Quem é a pessoa que vai estar no ministério de música? Quem é o responsável pelo DI? Isso aqui que está acontecendo, ó. Quem está aqui responsável por queimar os holocaustos, por lavar a bacia. Aqui dentro, quando a gente entra, tem gente lá limpando o candelabro, arrumando a mesa da propiciação. Existe um processo acontecendo para que o sumo sacerdote ele possa acessar o santo dos santos, e aqui onde está essa fumaça, e falar com Deus. Para que o sumo sacerdote faça isso, o ministério de socorro está funcionando. Cadê os ministros de socorro da igreja? Precisamos interceder, queridos. É importante que intercedamos para esse tempo. Sabe por quê? Eu estava revendo esses dias uma onda de avivamento que teve numa faculdade dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram disso, foi recente. E foram, se não me engano, quase 100 dias de louvor e oração nessa faculdade. Eu fico pensando nessa atmosfera. As pessoas chegavam, entravam e ficavam. E os reitores só queriam que, gente, por favor, não é tempo, vamos lá e tal. E essa faculdade ela é conhecida por esses avivamentos. E aí aquilo ali ia tomando uma proporção, saiu da casinha da cidadezinha, foi para o município, saiu do município, foi para o distrito, saiu do distrito, foi para os Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos, chegou a mim e a você. Mexeu com você essas notícias? Você não parou para pensar e falou assim: meu Deus, estou fazendo nada. Eu pensei. Então de repente foi só eu, né?
Ai, que susto. Então, ou seja, isso é para esse tempo. Para um tempo onde as pessoas estão ansiosas. E aí eu falo pessoas, o mundo, os ímpios, eles estão ansiando por essa salvação, por essa questão do sobrenatural. Queridos, o que é um câncer sumir? O que é um câncer que tinha o tamanho de uma laranja ficar no tamanho de uma bola de gude desraigada dentro de uma mama? Para quem é isso? Somente para os crentes, para os cristãos? Claro que não. Isso é para o povo. A gente recebe tanta gente de outras denominações no centro de cura e a gente vê a glória do Senhor manifesta porque o amor dele cura. Intercessão. Enquanto o centro de cura está acontecendo, existe uma equipe intercedendo. Enquanto existe pessoas intercedendo, a unção está guardada, o mover está guardado. Não é assim que funciona? Deus é bom, queridos. Deus é bom. Aleluia. Oh, Pai, obrigado. E o que significa a palavra interceder? A palavra interceder significa interpor-se entre duas partes com a ideia de reconciliar uma a outra. Assim, a oração de intercessão é aquela que é feita em favor de outra pessoa. É colocar-se na brecha entre alguém e Deus em favor do outro. É orar para impedir um juízo. É iluminar uma pessoa ou algo. É encontrar e afetar uma pessoa através da oração de súplicas. Isso é através da oração ou súplicas. Isso é interceder. Quando você intercede por nossa liderança, você está iluminando a nossa liderança. Quando você intercede por um parente seu, você está iluminando essa pessoa. Você está colocando, se colocando entre Deus e essa pessoa para estar trazendo e pleiteando aquilo que Deus nos ensinou. Existe um livreto muito bom que, né, Gláucia, a Carol que indicou para a Adriana, que indicou para não sei o que indicou para um monte de gente. Eu reli esses dias esse livro. É pleitear a sua causa. Né? Temos advogados, eu citei isso no nosso encerramento da mentoria, que um advogado, queridos, ele sabe o que ele vai acessar diante ao juiz. Ele tem que conhecer a lei para chegar diante ao juiz e falar, olha, a lei diz isso. E aí eu citei na mentoria, eu falei assim, eu como preposto da onde eu trabalhava, eu chegava lá muitas das vezes, entrava mudo e saía calado, era apenas um representante. Eu era o preposto daquela empresa. Mas de tanto ver a empresa perdendo nas causas, eu falei assim, eu comecei a entender que aquilo que o advogado estava dizendo era apenas letra fria da lei. Ele não tinha o conhecimento daquilo que a gente vivia. Então eu comecei a virar para o patrão e falei assim, patrão, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu montar as teses. Eu vou montar as teses, eu passo para ele, ele vai pegar as teses com a nossa linguagem operacional e vai colocar na linguagem do juízo, da parte civil. E aí a gente começou a fazer o quê? A ganhar as causas, ao invés de perder. Por quê? Porque ele chegava agora, ele tinha um conhecimento daquilo que a gente vivia e tinha a lei. Então, diante de uma circunstância adversa, a palavra fala sobre a questão da enfermidade. Isaías 53, Jesus levou todas as nossas enfermidades, não é isso? Eu estou enfermo. Juiz, olha só, eu tenho aqui na lei dizendo que existe alguém que já levou tudo. Então eu venho pleitear aquilo que é herança minha, aquilo que é direito meu. A gente está pleiteando, a gente está intercedendo. Diante de tudo que a gente tem recebido de instrução nesse lugar, a gente tem pleiteado. Porque quando Abraão ele intercede pelo povo, o povo é liberto. Quando Esther intercede pelo povo, o povo é liberto. Quando Neemias intercede pelo povo, o povo é liberto. Daniel, queridos, Daniel ele passa lá. Daniel era um profeta da realeza, né? A palavra fala que ele é um profeta da realeza. Só que ele vai cativo. Mas quando ele entende o que está acontecendo, eu não vou me prostrar a essas coisas. Eu vou me render ao Senhor. E o meu povo vai ser liberto. E queridos, a gente vê tanta coisa boa acontecendo no posterior. Daniel passa um perrengue. Vai para a fornalha, vai para a cova do leão. O negócio fica estreito para ele, mas ele se mantém firme. No começo do ano, diante da circunstância que a gente estava vivendo, o Senhor me trouxe uma imagem. Eu não trouxe essa imagem, ele me lembrou aqui agora, de um farol. Esse farol fica na França, num dos mares da França. E ele é um farol que é o farol um dos 10 mais perigosos do mundo. E esse farol ele não foi construído na costa. Ele foi construído sobre uma rocha vulcânica já dentro do oceano.
E aí as pessoas viviam falando, para você trabalhar como faroleiro nesse lugar, você vai receber $1 milhão por mês. E aí começava a corrente daquele que quisesse trabalhar naquele farol. E aí quando a gente fala assim, por que um farol é perigoso? Querido, nesse mar, nessa região ali do oceano, as ondas, elas encobrem o farol diante da tempestade. Ele é um farol muito grande. E existem ondas de mais de 30 e poucos metros de altura que batem naquele farol, a ponto dele ser encoberto por aquele farol. Hoje esse farol ele funciona de forma automatizada. Mas existe uma foto, depois eu posso compartilhar com vocês, uma foto que foi tirada, se não me engano, no ano de 2002 ou 2001, de um faroleiro, diante de uma grande onda batendo nas costas do farol. Ele abre, com a porta aberta, porque tinha um helicóptero passando perto dele. E ele ficou curioso. O negócio estava estreito naquele mar. A onda estava cobrindo o farol. Ele abre a porta para saber quem estava voando ao redor do farol. A confiança desse homem era tão grande na firmeza daquela construção, que ele abriu, viu o que estava acontecendo e saiu, e a onda cobriu o farol. Aí eu fiquei meditando, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essas coisas? Ele, Tiago, quando a gente está fincado e firmado na rocha, pode bater a onda que for, você vai se manter firme. É isso? Então quando a gente vai parar para interceder, pode bater o que for, se mantenha firme, porque a sua rocha é certa. Amém? Então, eu quero compartilhar até com a nossa liderança aqui. É um tempo que vamos mesmo experimentar de muita glória nesse lugar, de muito favor, de muita manifestação. Mas a gente vai precisar estar atento às pequenas coisas, mas também às coisas grandes. A gente vai precisar mostrar firmeza doutrinária, firmeza no nosso caráter, firmeza naquilo que nos estabeleceu nesses 13 anos nesse lugar, 12 anos nesse lugar. Por quê? Porque existe um povo lá fora que ainda não sabe, que está esperando para acessar esse ambiente. Óbvio que não aqui, na antiga aliança. Olha o coraçãozinho caindo, que lindo. Viu só? É muito amor, eu sou um amorzinho, gente. Então, é tempo... É tempo da gente ficar ligado. Fecha a parede do coraçãozinho e volta para cá. Então a gente ficar... Isso é o que a gente vive aqui depois dos eventos com canhão de papel picado. Então é tempo da gente ficar ligado, liderança. Não só o primeiro pelotão aqui, mas os líderes de departamento, os líderes de discipulado, os líderes de coordenações. Por quê? Porque as pessoas vão olhar em você um farol. Antes do farol ser construído fisicamente aí fora, né, no novo lugar que o Senhor está preparando para a gente, Ele está construído aqui a gente. E a gente vai iluminar para onde nós passarmos. Sabe por quê? Eu fico pensando aqui, será que José, né, o rei do Egito, o pastor fala muito sobre o governador do Egito, o pastor fala muito sobre ele, José estava lá dentro da cadeia. Ele não iluminou aquele lugar? Nós somos luz. Eu falo isso para Gabriel desde pequenininho. Você é o que transforma ambientes. Você não é aquele que vai ser transformado. Nós somos o que vamos transformar por onde nós passarmos. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim, eita, ali tem um farol. Deixa eu ir para lá, porque perto do farol tem o quê? Segurança. Perto do farol tem o quê? Direção. Não é isso que é o papel do farol? Direcionar. Então nós somos um farol nesse lugar, em Campo Grande. Mas Tiago, eu posso ser farol onde eu trabalho? Claro que pode. As pessoas têm que sim sentir cheiro de Deus em você. As pessoas têm que sentir cheiro de Deus dentro do ônibus, onde vocês passarem. Por quê? Porque vocês fazem a diferença. Vocês intercedem pela visão. A gente não está plantado nesse aprisco aqui à toa. Temos uma missão. Eu poderia ser de Cachamorra, não nada contra as outras igrejas. Eu poderia ser de Cachamorra, poderia ser de Pedra, de Bangu, poderia ser até de outro lugar. Mas o Senhor me plantou nesse lugar. Ele me colocou perto desse ribeiro aqui. Então, queridos, eu tenho que ser verde por onde eu passar. Tem que haver frutos. Isso a gente vai conseguir também através da visão que é implantada por nós, através da nossa liderança, mas também através da intercessão. Porque eu sei que o que o Senhor comunica ao nosso Moisés, Ele vai trazer para a gente.
E aí, que se ele demorar 40 dias, 40 noites, 60 dias, 60 noites, eu vou ficar ali com a expectativa. Ele vai trazer a instrução. Ele vai trazer a instrução. Eu vou receber essa instrução e vou correr com ela. Eu vou pegar essa instrução e vou correr com ela. Eu vou alcançar mais vidas. Porque era isso que eles tinham que ter feito. Não era pegar e transformar porque eu estava com saudade do Egito. Sabe, queridos, isso não é somente para mim, somente para a primeira fileira, são para todos nós. A gente vai ver na Bíblia tantas outras passagens de servos, de pessoas que estavam ali, né? Eliseu com seu moço Geazim. A gente vai ver Jonatas subindo e ali com ele o seu escudeiro, fazendo o quê? Para fazer proteção, para guardar, para fazer o negócio funcionar, para que eles pudessem ganhar as vidas. Não é isso que a gente vê a todo tempo? Então seja você uma pessoa lenitiva, aquele que traz o consolo, o conforto, a calma, mas também que traz a proteção, que guarda, que corre. Existe um livro chamado Escudeiros de Deus. Eu aconselho vocês a ler. É um livro que assim, a gente leu aqui certa época, eu creio que seja tempo de ler de novo. Para quê? Para que a gente guarde a visão. Somos guardadores, somos guardiões da unção. Para quê? Para a gente viver o que está em Atos 2. Tiago, o que vai acontecer em Atos 2? Pentecostes? Não. Olha o que vai acontecer em Atos 2. A Lorena disse uma versão aqui da Bíblia, se não me engano, a Paixão de Jesus. Eu baixei essa versão e ela é sensacional mesmo. E olha o que diz Atos 2 no capítulo... Cadê? Aleluia. Eu ia ler em inglês para vocês, mas acho que vocês não iam entender. Atos 2, capítulo 42 ao 47. Aqui fala sobre a comunidade dos crentes. Cada crente era fielmente devotado a seguir os ensinamentos dos apóstolos. Nós temos sido fielmente devotados aos ensinamentos dessa igreja? Eu creio que sim, nós somos. Seus corações estavam mutuamente ligados uns aos outros, compartilhando a comunhão e se reunindo regularmente para orar. Um profundo senso de temor santo tomou conta de todos, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas milagrosas. Todos os crentes estavam em comunhão como um só corpo, e eles compartilhavam uns com os outros tudo o que tinham. Por generosidade, eles até venderam seus bens para distribuir o lucro aos que estavam passando necessidade entre eles. Diariamente, eles se reuniam nos pátios do templo e nas casas um dos outros para celebrar a comunhão. Eles compartilhavam refeições juntos com corações alegres e terna humildade. Eles estavam continuamente cheios de louvores a Deus, desfrutando do favor de todo o povo. E o Senhor continuou acrescentando ao número deles diariamente aqueles que estavam voltando à vida. Queridos, quando eu leio isso, eu recebi uma instrução que eu quero fazer com vocês. Marcela até brincou comigo do lencinho. Foi. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Se eu pegar esse lenço aqui, digamos que esse aqui sou eu, andando sozinho, por onde eu passar. A gente pega aqui, ó, e eu rasgo, sem fazer força, porque eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Se porventura, digamos que agora aqui sou eu e mais um, eu vou rasgar ainda com facilidade, mas com menos facilidade. Se eu for pegar ainda mais e fazer mais aqui, eu vou rasgar com mais dificuldade e menos facilidade. Agora, olha que interessante. Somos muitos aqui, não somos? E aí agora, através do Espírito que nos assiste em todas as coisas, Ele vai me guardar e todos que estão junto comigo. Tenta cortar, meu pastor. Arru, vai. Que isso, meu pastor? Então tá bom, peço para você agora. Não. Ou seja, isso mostra que quando a gente está compactado, quando a gente está unido, quando a gente está intercedendo um pelo outro, eu posso fazer a força que for, eu não consigo rasgar. Então, o que eu gostaria de fechar nesse momento com vocês? A gente vai interceder. Como na mentoria,
A gente vem com a teoria e a gente vem com a prática. Agora, Tiago, a gente vai interceder pelo quê? Nós somos povo. Nós vamos interceder pela visão que está sendo construída pelo nosso pastor, para o nosso pastor. A gente vai estar aqui intercedendo por tudo o que o Senhor está preparando para esse tempo. A gente vai começar a interceder pelos que estão chegando, o que ainda está por vir. A gente vai interceder, queridos, por esse tempo de glória. Amém? Juntos, unidos, firmados num propósito, ligados naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como princípios. Amém? Então, quero convidar você a ficar de pé. E aí vocês não vão esperar de mim, nem da nossa liderança, não. Vocês vão agora buscar do Senhor. Vai ser um tempo de intercessão, querido. Sabe por quê? Porque a palavra foi pregada nessa pegada. E a gente sabe que quando há palavra, há unção. Preceito, unção. Mover. Então, assim, comecem a mover as águas. Alguns vão começar a sentir a intercessão da dor de parto. Queridos, a gente não está aqui para olhar um pelo outro, não. A gente está aqui para fazer aquilo que o Senhor quer para a gente. Então a gente vai começar a interceder, porque é um tempo que a intercessão vai blindar esse lugar e Satanás não vai ter a possibilidade de alcançar nada aqui dentro. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.